Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão e vamos aqui atualizar a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminaram alguns jogos agora há pouquinho, inclusive um jogo que interessava diretamente a situação do Vasco na tabela, a partida entre Botafogo e CRB no estádio Newton Santos. O Botafogo venceu e com isso o Vasco pode diminuir a diferença para o G4 para 2 pontos se vencer a partida de amanhã. Então a gente vai dar uma passada aqui nessa tabela, né? Vamos ver aqui como está sendo essa rodada até o momento. Uma rodada que a gente pode dizer que está sendo muito boa para o Vasco. Se o Vasco vencer, então, o Sampaio Corrêa amanhã, será uma rodada excelente. O Vasco vai colar de vez ali no grupo dos 4 primeiros. Enfim, vamos conversar muito aqui sobre isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, conto com você deixando o like aí, que é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, todo mundo ainda bastante impactado com a festa de ontem, né? Com a recepção impressionante que a torcida do Maranhão fez com o time do Vasco ontem no aeroporto, no hotel. Coisa realmente de outro mundo, né? Mostrando que o Vasco é um dos poucos clubes nesse país que consegue movimentar torcedores por onde passa. O Vasco tem torcida em todo canto desse país. Não é como alguns times que têm torcida regional, né? Só no seu estado. O Vasco não. O Vasco tem torcida em tudo que é lugar. Qualquer canto desse país que tu for, vai ter um vascaíno lá. Um não, vão ter vários vascaínos lá. Eu digo isso com propriedade porque eu já morei no interior do Espírito Santo, né? Eu nasci no interior do Espírito Santo. E lá na minha cidade, cara, a maioria das pessoas ou torciam para o Vasco ou torciam para o rival, né? O nosso rival aqui do Rio de Janeiro, que não é bom nem ficar citando o nome. Então, cara, só parabenizar mais uma vez aí a torcida que ontem fez um espetáculo na chegada do Vasco. Eu tenho certeza que amanhã, na partida contra o Sampaio, vai ser maioria. Se não for maioria, vai pelo menos dividir ali o estádio com a torcida do Sampaio Corrêa, mas eu tenho certeza que não vai faltar apoio para o time do Vasco buscar mais 3 pontos contra a equipe do Sampaio. Bom, mas vamos aqui dar uma olhada nessa tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse na abertura do vídeo, se o Vasco vencer amanhã, o Vasco diminui a diferença para o 4º colocado para 2 pontos. Se a gente for pensar que quando o Fernando Diniz e o Nenê chegaram, essa diferença era de 10 pontos, é bastante considerável essa ascensão do Vasco, né? O Vasco pode emendar aí a sua 4ª vitória seguida e essa diferença cair para apenas 2 pontinhos. Então vamos começar aqui vendo os jogos que já aconteceram nessa 29ª rodada, né? Já tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Tivemos 5, ainda faltam 5. Daqui a pouquinho tem Curitiba, o líder Curitiba entra em campo também, mas vamos dar aqui uma passada nos resultados, né? A 29ª rodada começou na terça-feira com um resultado que foi muito bom para o Vasco, o empate entre Avaí e Ponte Preta. Com esse resultado, o Vasco pode ficar a 4 pontos do 3º colocado em caso de vitória amanhã. Outro resultado muito bom foi a vitória do Náutico sobre o Goiás por 3-2. O Brasil de Pelotas venceu o Operário por 1-0. Hoje, o Vila Nova venceu o Remo por 1-0. E agora há pouco, um jogo que interessava diretamente o Vasco, o Botafogo venceu o CRB por 2-0. O CRB teve um jogador expulso no primeiro tempo e o Botafogo conseguiu uma vitória tranquila. Ainda hoje teremos Curitiba e Cruzeiro. Amanhã teremos Guarani e Londrina, um jogo também que interessa a gente, porque o Guarani é um time que está ali na briga. Vamos torcer para o Londrina aprontar, é difícil, mas quem sabe. O Vitória recebe o Confiança, o CSA, o Brusque, e o jogo aí que encerra a rodada às 9 horas da noite, né? Um horário bem ruinzinho, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, jogo que pode colocar o Vasco aí 2 pontos atrás do 4º colocado. Eu vou colocar a tabela aqui já, antes de comentar um pouquinho desse resultado de hoje, né? O resultado aí que impactava diretamente a situação do Vasco na tabela. A situação era a seguinte: se CRB e Botafogo empatassem e o Vasco vencesse amanhã, o Vasco ficaria a 3 pontos dos dois, né? Ficaria a 3 pontos do CRB e a 3 pontos também
do Botafogo. Talvez seria o melhor resultado, o empate, mas esse jogo de hoje era um jogo que qualquer resultado bastava, né? Qualquer resultado também interessava ao Vasco. O Botafogo venceu, tirou pontos aí do CRB e agora o Vasco pode ficar a 2 pontos do quarto colocado, que nesse momento é o Goiás. O CRB, nesse momento, é o 5º colocado. Vamos botar a tabela na tela aí para você ver a classificação desse campeonato como que tá. O Curitiba é o líder, tem 54 pontos, mas joga agora, né, 9 horas da noite. O Botafogo assumiu a vice-liderança, tem 51 pontos. O Botafogo deu um passo hoje importantíssimo rumo ao acesso. O Avaí é o 3º colocado, tem 50. O Goiás fecha o G4 com 48 pontos. O CRB, também com 48 pontos, é o 5º colocado. E vem o Vasco na 6ª colocação com 43. Se o Vasco vencer amanhã, o Vasco vai a 46 pontos. E aí ficaria a 4 pontos do Avaí, que é o 3º colocado, e a 2 pontos do Goiás, que é o 4º colocado. Todo mundo ali já jogou, né? Pode ver ali que está todo mundo com 29 jogos e só o Vasco com 28. Então uma vitória amanhã, meus amigos, é fundamental para colocar o Vasco de vez aí nessa briga, né? Todo jogo pra gente é uma decisão, mas amanhã, realmente amanhã é mais uma decisão, é um jogo importantíssimo. O Vasco vencendo, o Vasco vai ali colar mesmo nessa briga e aí vai para o jogo contra o Curitiba em São Januário, um jogo que pode colocar o Vasco no G4, né? A rodada que pode colocar o Vasco no G4 e aí com toda certeza o Caldeirão vai ferver. E eu vou falar já aqui também sobre essa partida de Vasco e Curitiba, a partida no próximo dia 16, mas antes quero falar com você aqui rapidinho da Forte Aliança. Forte Aliança que é uma patrocinadora oficial do Vasco, né? A Forte Aliança acreditou no Vasco quando ninguém estava acreditando. A Forte Aliança chegou, apoiou o Vasco, colocou ali a sua marca no uniforme e mais do que isso, a Forte Aliança está fazendo aí uma parceria com o Vasco, naquele mesmo estilo do BMG, né? Que o BMG fez ali, que abrindo conta, o dinheiro ia para o Vasco, etc e tal. A Forte Aliança, que é uma associação de benefícios e proteção veicular e residencial, aqui no Rio de Janeiro, tu sabe como é que é, né? Você não pode andar com seu carro desprotegido. Então, você que quer andar com seu carro protegido, procure a Forte Aliança, porque na Forte Aliança o dinheiro da sua adesão vai para o Vasco. E é a adesão mais barata do mercado. Na Forte Aliança, a adesão é apenas R$100. Por R$100, seu carro já está ali protegido. E esses R$100 vai para o Vasco, né? Você ajuda o Vasco. Além de proteger ali o seu bem, você ajuda o Vasco. Tem o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato aí com a Forte Aliança, fazer a sua cotação e ajudar o nosso gigante da colina. Bom, galera, e para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a partida contra o Curitiba no próximo dia 16, que, bom, teremos aí uma novidade importante em relação ali à entrada de torcedores, né? Porque na última partida, todo mundo era obrigado a estar com a carteira de vacinação em dia e apresentar ali o teste de antígeno negativo. Para o jogo contra o Curitiba, o Vasco anunciou hoje que não será obrigatório o teste para quem já tiver tomado as 2 doses da vacina. Se você está ali com as 2 doses já em dia, tomou as 2 doses, tem que ter ali o prazo de 14 dias, né, da segunda dose. Se você já tomou as 2 doses, você não precisa fazer o teste de antígeno. Basta apresentar ali o seu comprovante na hora de retirar o ingresso, seu comprovante de vacina, você retira o seu ingresso e pode entrar no jogo. Se você tomou só uma dose, ainda não tomou a segunda dose, aí sim você vai ter que fazer o teste de antígeno e aí com o teste negativo você apresenta e pode entrar no jogo. Então a tendência é que com essa novidade, né, deixa um pouco mais barato, porque o teste era caro, o mínimo ali R$80. Então a tendência é que tenhamos São Januário fervendo e São Januário lotado, com certeza, festa do torcedor vascaíno na colina contra o Curitiba no dia 16. E é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E para terminar aqui, eu quero mandar um abração para o meu amigo Seu Oridão da Primavera, que assiste todos os vídeos aqui, falou que gosta muito do meu canal. Então, tamo junto, meu amigo. Um abração, saudações vascaínas. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã com pré-jogo de Vasco e Sampaio Corrêa. Um abraço, tamo junto, fui.